A cultura massiva dos meios de massa pré-digital é uma cultura apenas da leitura, certo? O que nós podíamos fazer era ler um jornal, assistir um programa de televisão, ouvir o rádio ou fazer essa mesma... Isso vai de encontro àquilo que a gente havia falado antes, né? De um tipo de leitura linkada, a leitura do hipertexto, que se aproxima muito mais da forma como o nosso pensamento se organiza do que esse tipo de leitura linear da escrita, que formatou inclusive a ciência moderna ou clássica. Eu falei isso quando a gente comentava a emenda. Na verdade, hoje esse novo paradigma cognitivo, fomentado em parte por um tipo de leitura linkada, um tipo de leitura que é construída no seu próprio processo, quando você está clicando ali nos hiperlinks e você participa, você colabora, isso tudo tem a ver com essa nova ambiência cognitiva, que é diferente daquela leitura linear da escrita que formatou a ciência moderna, a ciência clássica. Então, está falando um pouco sobre isso. A migração para a escola, ouvir o professor, que normalmente tinha o seu livrozinho básico, né, que dava para os alunos, e um outro livro que ele escondia, na maioria das vezes, para dizer que, olha, como o professor Sabino, ele sabe mais coisas do que o livro que ele deu para a gente. Né? E os alunos, efetivamente, não tinham muito o que questionar, porque vai para onde? Vai buscar informação aonde? A cibercultura, na realidade, o que ela está trazendo é uma possibilidade muito grande de, não só de ampliar a leitura. Então eu posso pegar informação de qualquer lugar do mundo, em várias línguas, sobre vários formatos, isso é imediato. Como eu posso também produzir conteúdo. Eu passo a ser um escritor e não apenas um leitor. Eu queria colocar assim, 3 princípios, eu acho que são 3 princípios fundamentais para a gente pensar, e a gente pode explicar isso para tudo. Blog, software livre, Twitter, que são 3 princípios chaves que eu vou, nesses 15 minutos que eu tenho aqui, tentar falar como é que nós devemos pensar a educação nisso, certo? O primeiro princípio é a liberação da emissão, que é justamente essa possibilidade de escrever. Antes eu só podia ler. E a inclusão na cultura massiva, o que a gente ensinava? A ser um crítico daquilo que a gente lia. Era o máximo que a gente podia fazer. Hoje não. Hoje você é um crítico do que lê, mas você também pode produzir, certo? Então, primeira, isso está nos blogs, isso está no podcast, isso está no Twitter, isso está no software livre, isso está nos games, está em tudo. A liberação do ponto da emissão. Eu não preciso mais pedir autorização a ninguém para produzir conteúdo. Se não quiser me ler, me ouvir ou me ver, paciência, certo? Mas eu produzo eu vou criar o meu nicho. Alguém vai me ler, alguém vai gostar e pensa como eu. Então, primeiro grande choque, a liberação da emissão. Segundo, não é emitir como eu fazia no meu caderninho e guardava na gaveta. Essa emissão só faz sentido coletivamente e em rede. É esse que é o grande barato aí. Então, sobre isso aí, observem que coisa gozada, como na cybercultura hoje, a gente tem um produto que é muito festejado, que é o blog. Vocês sabem o que é blog? É diário pessoal na rede. Diário pessoal na rede que se torna público. O que era o diário antigamente? Era uma coisa que tu escrevia e só quem tinha acesso era você. Você escrevia no diário e só quem tinha acesso era você. Se muito você mostrava para alguém. E depois para os historiadores, recuperar o diário de um personagem importante era uma coisa fabulosa, porque tinha uma riqueza de informações, inclusive para a produção de biografias. Hoje está tudo na rede. O blog é um diário público. Ora, parece uma contradição, como é que um diário é público? Mas é isso. Quer dizer, hoje essa dimensão do público e do privado pode ser aquilo que a gente, no passado, entendia. Quer dizer, o público e o privado hoje se misturaram de tal forma que você expõe a tua vida na rede. E as pessoas, de alguma maneira, utilizam, inclusive aquilo que tu posta no teu blog, para te criticar, para te elogiar, e tu só sobrevive do ponto de vista mesmo de construção de uma identidade na medida em que as pessoas compartilham aquilo, botam curtir no Facebook, dizem se gostaram, fazem uma crítica ou fazem um elogio. Então é como se tu estivesse a todo momento fazendo a gestão disso, num ambiente público, coletivo e colaborativo. Então talvez o blog seja um elemento sintomático para a gente pensar esse novo sistema de produção cultural sobre o qual ele está falando. O segundo princípio é a conexão generalizada e aberta. Essa conexão generalizada e aberta, junto com essa emissão, o que nós temos aí? Primeiro, poder falar, e segundo, poder se juntar. O
Quando a gente pode falar livremente, que não podíamos antes, porque só víamos, quando podemos falar livremente e nos agregar àqueles que pensam como nós, isso tem uma potência política, social, econômica, gigantesca. Gigantesca. É o terceiro princípio, a reconfiguração. Então nós estamos vivendo hoje uma reconfiguração cultural generalizada. Os livros vão estar aqui amanhã, a música, o cinema. Como é que essas coisas estão evoluindo hoje? A grande briga hoje na indústria é isso. É uma tensão de modelos paralelos. Eu estou falando de reconfiguração, não estou falando de eliminação, nem destruição. Certo? Por reconfiguração, eu entendo que para nós, usuários, em geral, para o estudante, nós estamos num ambiente comunicacional extremamente mais rico. Porque eu tenho uma informação que pode ser mediada, controlada, confiada, como eu tenho uma informação aberta, que eu posso buscar a minha informação. Então eu tenho dois sistemas em funcionamento. O que eu tenho chamado do sistema de massa, que é esse polo que controla a emissão para uma massa de leitores, e o sistema que eu tenho chamado de pós-massivo, que é todo mundo podendo conversar. Essa é a grande potência. Eu vou interromper aí, gente, porque ainda tem algumas coisas aqui para... Então vejam só, isso finalizaria a segunda unidade. Vocês podem utilizar também o terceiro vídeo, vejam aí a bibliografia, tem textos do André Lemos e outros textos também sobre cybercultura. E aí, claro, passaríamos para a unidade 3, as práticas culturais em rede e a inteligência coletiva. Nessa unidade discutiríamos o novo paradigma, a inteligência coletiva e a produção do conhecimento em rede. Se vocês pensarem bem, inteligência coletiva é um conceito novo, criado pelo Pierre Levy, mas é algo que expressa a dinâmica da própria produção do conhecimento desde tempos imemoriais. Desde o momento em que o homem coloca lá numa tábua, no pergaminho, algumas informações, ou quando ele pinta na caverna, aquilo é uma forma de conhecimento coletivo, que vai sendo herdado pelas gerações posteriores. Sempre foi assim, sempre foi assim. Newton disse: eu só sou o que sou, o pai da ciência moderna, eu só sou o que sou porque subi no ombro de gigantes. Se referia a quê? Se referia ao legado deixado por Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Sempre foi assim. Você olha para um prédio, como diz o Pierre Levy, você vê ali, por exemplo, uma mistura, uma junção de inteligências e competências cognitivas de povos distintos. Você vê, por exemplo, a culinária. Pega um prato, por exemplo, as gerações passavam, uma geração passava para outra uma tradição culinária. Aquilo era uma herança, sempre foi dessa forma. Eu adoro fazer quibe, porque minha mãe, não que ela tenha me ensinado a fazer quibe, mas eu observei. Eu via ela fazendo quibe, então eu aprendi a fazer quibe. Isso é uma herança, é uma tradição de família, é uma forma de inteligência que vai sendo passada de geração para geração. Agora, o que está em jogo hoje é pensar isso numa dinâmica totalmente diferente da do passado. Liguem a televisão, a cabo, 1h30 da tarde, e vocês não vão conseguir mensurar a quantidade de sites, de programas sobre culinária e gastronomia. É uma coisa impressionante. E o que você tem ali, na verdade, é uma espécie de ensinamento sobre culinária e gastronomia, virou uma moda no mundo global, que transcende as fronteiras físicas e, mais ainda, ultrapassa as tradições familiares e até mesmo as tradições vinculadas às culturas de determinados territórios. Então está lá, por exemplo, às vezes uma pessoa ensinando a cozinhar um prato que é típico da região de, da Normandia francesa, da região da Lombardia italiana, e aquilo numa dinâmica assustadora, de tal maneira que não existe mais tempo e espaço para esse tipo de aprendizado que se dava via tradição ou herança geracional. Então as coisas hoje, elas são produzidas coletivamente, do ponto de vista do conhecimento mesmo, numa dinâmica assustadora. A inteligência coletiva não apenas porque você está herdando, e essa seria a própria lógica da produção do conhecimento. Na matemática, por exemplo, a primeira coisa que você aprende é a noção de
de quantidade, depois você passa para conjuntos, interseção, união, e assim vai, você vai acumulando. Esse acúmulo de conhecimento, conhecimento que vai ser herdado pelas gerações seguintes, é importantíssimo, até mesmo quando existem processos de ruptura, quando você olha para todo aquele conhecimento acumulado e você diz, não é mais assim, vai ser assado, não é dessa forma, vai ser de outro jeito, e você rompe com o que está posto. Mas para romper com o que está posto, tem que ter assumido em algum momento o que está posto, o que foi colocado. Então sempre aconteceu isso no processo de desenvolvimento científico, tecnológico, de produção do conhecimento. Só que agora, isso está em rede e é apropriado por toda e qualquer pessoa, se tiver acesso à rede, e essa pessoa pode dar a sua contribuição. A todo momento nós podemos acessar os dados, as informações, produzir conhecimento e dar a nossa parcela de contribuição. Ah, isso é muito difícil, nós estamos, isso é uma coisa utópica, não estamos vinculados aos grandes grupos de pesquisa. Acontece é que as informações chegam, porque nós estamos na cultura viral, nós estamos na cultura colaborativa. Por mais que você publique aqui uma coisa no site da Universidade Federal do Piauí, e você acha que essa é uma universidade periférica, que ninguém acessa o site da Universidade Federal do Piauí, você não dá conta de como é que isso pode extrapolar as fronteiras do teu estado, até porque na rede do cyberespaço não existem essas fronteiras, e chegar ao conhecimento de uma determinada pessoa, um determinado pesquisador em outra parte do mundo. É claro que ainda existe reserva de mercado. Pesquisadores que se referenciam, um referencia o outro para garantir uma certa visibilidade no mercado científico. Mas olha, se você está preocupado com a produção de conhecimento científico e não com a manutenção desses status nocivos e perversos, você pode fazer uso dessa informação que está disponibilizada em rede. E ela está lá. Agora, claro, tem que separar o joio do trigo, como a gente falava no início, saber que determinados dados são mais confiáveis do que outros, enfim, fazer uma gestão informativa. Então eu acho que a inteligência coletiva, ela hoje é caracterizada pela interação, pela colaboração, pela ligação de competências distintas, um conjunto de competências distintas de cada um dos atores sociais que estão envolvidos no processo. É uma forma mais democrática de participação, o acesso é público, é gratuito, basta ver o Google e a Wikipedia, que a gente já falou no passado. Antigamente, os caras batiam na porta da tua casa e chamavam teu pai e diziam, compre aqui enciclopédia, lembra disso? Os vendedores de enciclopédia, não tem mais. Ainda tem vendedor de enciclopédia, eu raramente vejo, porque ninguém precisa mais. Olha, as pessoas entravam na porta de uma casa na década de 70 e 80, a primeira coisa que o dono da casa chamava para ver era o escritório, né? Ele aqui no escritório, meu pai fazia isso direto. Eu vi aqui, olha a enciclopédia prática Jackson, olha aqui a Larousse, e era assim. Você não precisa mais disso. Está tudo na rede. Depois é o Monarca Abril. Depois é o Monarca Abril. E assim vai. Cursos à distância, né? Aquele IBEU, né? IBEU, promovia cursos à distância, hoje não tem mais nada disso, né? Eu acho que a gente vive também um momento do fim das divisões clássicas cartesianas, né? Cada disciplina tratando um objeto em separado. Não é isso, no nível do objeto não existem mais essas divisões ou separações. A coisa mais maluca que pode existir é essa separação entre a ciência social e as ciências humanas. Como se aquilo que é da ordem do social não fosse humano. Só finalizando. Isso é uma loucura. Na década de 70, no livro Interpretação das Culturas, o Clifford Geertz, antropólogo, já falava dos gêneros borrados. O que são gêneros borrados? Que não tem uma fronteira, não existe uma fronteira distinta, né? A separar, por exemplo, o que é da antropologia, do que é da sociologia, do que é da psicologia. Isso tudo se mistura, porque no nível do objeto não existe essa separação. Então a gente está num momento de reconfiguração da ciência, e no momento de reconfiguração da ciência, porque as coisas estão aí democraticamente acessíveis. Você vai lá e acessa, você pode construir conhecimento a partir daquilo que está na rede. Eu não aceito mais desculpa de aluno que diz assim, ah, professor, não tem nada sobre esse assunto. Meu amigo, procure na internet. Mesmo um assunto novo, na internet, ele já está lá em fórum de discussão, ele já está no arquivo dos trabalhos apresentados no congresso. Você encontra assim, talvez você não encontre um livro, porque o livro demora 1, 2 anos para ser produzido, editado e comercializado.
Então vai lá na internet e procura que você encontra sim. Isso mesmo necessário espaço, as pessoas elas continuam se especializando, seguindo aquele rumo ali. Pois é, eu acho que a especialização hoje, ela é uma espaço, entendeu? Você muda o currículo, você aumenta o currículo, tem determinada, mas as pessoas continuam aquela coisa mesmo. Tem muita gente que reluta em proceder a certas mudanças, né? A especialização hoje é uma coisa flexível e pontual. Ninguém é especialista numa coisa para o resto da vida, até porque aquilo pode deixar de ter interesse no mercado acadêmico ou no mercado mesmo, de uma maneira geral. As especializações, elas são criadas pontualmente. Isso foi uma grande coisa que o governo Fernando Henrique deixou como legado. Na época do ministro Paulo Renato Souza, foi que acabou essa coisa das especializações serem autorizadas pelo MEC. Antigamente, a especialização ela tinha quase o mesmo trâmite de um mestrado. Para você aprovar uma especialização, demorava um século. Eu fiz uma especialização em História do Piauí, demorou um século para ser aprovada, antes de eu fazer mestrado, ser professor. E o rigor era o mesmo. E às vezes você queria atender uma demanda, o mercado é muito mais ágil do que as nossas instituições públicas, sobretudo as de origem acadêmica, né? De feição acadêmica. Então você queria atender às vezes uma demanda específica, aí você ia criar uma especialização, demorava 2 anos, a demanda deixava de existir, já não tinha mais demanda quando o projeto era aprovado. Então o que é que eles fizeram? Eles acabaram com essa coisa da autorização e do financiamento de especialização e disseram o seguinte: cada instituição de ensino reconhecida pelo MEC pode montar suas especializações, aprovar internamente, desde que siga essa resolução. E aí criaram uma série de requisitos para o curso ser considerado especialização. Por isso que lá atrás no certificado de especialização vem aquele monte de informação para saber se realmente é uma especialização. Isso agilizou bastante. Então você tem especializações que são criadas pontualmente para preencher certas demandas. Agora, o problema é que as pessoas estão muito nessas. Eu sou especialista para sempre. Tem gente que se especializa em autor. Eu sou especialista no autor tal. Bom, mas o autor tal também não deve ser cultuado. Você não deve ter o autor como um totem, um objeto sagrado que você vai cultuar. Pensa que o pensamento do autor é também um pensamento localizado no tempo e no espaço. E que aquele sistema conceitual que ele elaborou, o conjunto de dados que ele trabalhou para chegar àquele sistema conceitual, tudo aquilo tem uma datação. Pode servir para um determinado caso, para outro não. Então vamos deixar essa besteira de cultuar autores e vamos pensar na ciência como uma coisa que se reproduz numa dinâmica acelerada, em rede, de forma tal que você tem que trabalhar um conjunto de dados hoje, recuperando o caráter multitransdisciplinar do conhecimento científico. Porque o objeto é isso. O objeto tem uma feição transdisciplinar. O objeto de pesquisa sempre é um pouco isso. E claro, entender um pouco também das lógicas históricas, contextuais, que conformam um determinado objeto de pesquisa. Bom, e aí, gente, para terminar a unidade, a cultura da convergência, as formas colaborativas de produção cultural, né, de produção do conhecimento e de construção de identidades. Eu acho que é bom fomentar isso nos participantes, os alunos, né, fomentar a valorização da motivação, da criatividade, da proatividade, da conectividade, da sinergia. Mas sempre fazendo com que eles reflitam sobre a sua participação em determinadas redes sociais e em ambientes virtuais de aprendizagem. Essa reflexão sobre a forma da participação, recuperando alguns elementos éticos, é importantíssimo. Não adianta ser proativo, ser criativo, né, promover a sinergia, valorizar a motivação, se você está postando coisas que não condizem com os propósitos da rede. Então tem que ter muito cuidado. Há pessoas que acham, por exemplo, alunos que acham que quando o professor estimula a proatividade e a participação na rede, eles têm que estar toda hora lá no fórum, toda hora no chat, postando coisas. E às vezes ficam postando coisas que não acrescentam em nada. É melhor você fazer 3 participações coerentes, pontuando aspectos interessantes de um texto, do que você toda hora está dizendo coisas que todo mundo já sabe, só para tentar iludir ou enganar o professor ou o tutor. Não é assim que a gente mede proatividade, conectividade, sinergia entre os participantes, motivação, não é assim. É como aluno, né, que também em sala de aula isso acontecia muito. Eu tinha um amigo que dizia: Gustavo, escreve aí uma pergunta sobre o assunto. Eu disse: por quê? Porque quando o professor entrar, eu vou fazer essa pergunta para mostrar que estou interessado. Acontecia também no ambiente físico.
Como é que não vai acontecer na rede? A gente tem que saber como lidar com tudo isso. E aí também valorizar as práticas do learn by doing, né, que seria o aprender fazendo. Saber que a gente, ao fazer, a gente aprende. Né, os cursos de extensão estão aí para mostrar um pouco disso para a gente. O learn by using, que seria o aprendizado pelo uso, quer dizer, ao usar uma tecnologia eu aprendo. Você ainda lê em manual para usar equipamentos eletrônicos? Raramente, até porque os manuais são dessa grossura, né? Como é que vocês aprendem? Usando. Minha menina nunca leu um manual de um smartphone. E ela sabe fazer coisas que eu me surpreendo. Eu não sei, às vezes eu peço para ela. O learn by doing, o learn by using não se afastam, estão a todo momento se misturando. Fazendo e aprendendo a todo momento. E claro, usando, fazendo e aprendendo. Você usa as tecnologias e você aprende. E depois o learn by interaction, quer dizer, o aprendizado por interação. Com certeza, a minha menina aprendeu a usar o smartphone sem ler o manual, porque ela interagiu com outras pessoas. Eu entrego para ela aquele cubo mágico, já viram aquele brinquedinho, o cubo mágico? Ela resolve em 2 minutos. Coloca todas as faces do cubo da mesma cor. E sabe onde foi que ela aprendeu isso? No Google. Tem não sei quantos vídeos sobre isso. E a menorzinha está doida para aprender, mas ainda não entende bem o negócio. E não é nem por isso, né? Porque ela não tem paciência mesmo. A maior tem paciência. Vai lá no Google e fica lá e tenta e tal, e passa horas e horas tentando aquilo. A outra que assistiu uma vez e já sabe, não tem paciência. Mas ainda é muito pequenininha. Uma hora ela aprende. Então, assim, isso é um novo ambiente, gente. Você aprende fazendo, você aprende usando e aprende interagindo. Isso tem que ser valorizado nos ambientes virtuais de aprendizagem. E aí, claro, pensar nessas redes como ambientes interativos que possibilitam o aprendizado de diversas formas, misturando essas 3 formas de aprendizado que eu acabei aqui de mencionar. Inclusive, ambientes virtuais de aprendizado que muitas vezes passam despercebidos por cada um de nós. Jogos, por exemplo. Jogos virtuais. Às vezes a gente não se dá conta que jogos virtuais podem ser transformados em ambientes virtuais de aprendizagem. O cara pegou Second Life, nem sei se ainda existe esse jogo, se tem alguns anos. Second Life significa segunda vida, né? Você entra no jogo, é um jogo virtual, as pessoas interagem ali dentro. E você cria uma segunda vida. Geralmente, você diz o que é que você quer ser ali, diferente do que você é de fato. Eu, se fosse entrar nesse jogo, ia ter 1,80 m, pode ter certeza. O fato é que você entra lá e cria um personagem. E você se relaciona com pessoas a partir daquele personagem. Sabe o que fez um professor no Rio de Janeiro? Ele criou uma universidade virtual dentro desse jogo.